Você sabia que Ayrton Senna da Silva, o herói brasileiro, foi responsável por trazer a marca de carros de luxo Audi ao Brasil em 1994? Além de ser o melhor piloto de todos os tempos, Senna também levava jeito para os negócios. Ele fazia questão de participar de todos os processos que envolviam sua carreira, desde negociar seus contratos de publicidade até realizar ajustes certeiros no seu carro. E preocupado com seu futuro quando fosse parar de pilotar, no começo dos anos 90, Senna começou a avaliar alguns negócios para tocar quando se aposentasse das pistas. Do piloto espetacular ao empresário bem-sucedido, mesmo fora das pistas, Ayrton Senna não escondia sua paixão pelos carros. Como era um grande amante de carros, acabou optando pelo setor automobilístico mesmo. E após algumas negociações fracassadas, a parceria ideal foi encontrada: a montadora alemã Audi. Senna, junto de 2 sócios, se tornaram representantes da marca Audi no Brasil. E Senna queria mesmo mergulhar a fundo nos negócios. Nessa mesma época, criou a marca Senna, que ao longo dos anos já gerou mais de 10 bilhões de reais com o licenciamento do seu nome, vinculando a marca a grandes empresas como a TAG Heuer. Um outro case de sucesso desse licenciamento é a McLaren Senna. Os 500 luxuosos automóveis fabricados, no valor de 5 milhões de reais cada, se esgotaram antes mesmo do lançamento, tendo compradores famosos como Cristiano Ronaldo. Sejam bem-vindos à história do empresário Ayrton Senna, o homem que trouxe a Audi ao Brasil. Mas antes, por favor, não se esqueça, já deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. Em 1990, o presidente da República, Fernando Collor, assinou um decreto autorizando a reabertura do mercado para produtos importados, englobando no decreto também o setor automotivo, que tinha suas importações proibidas desde 1976. O mercado estava gradativamente se abrindo. A alíquota de importação dos automóveis, que era de 85% em 1990, caía sistematicamente e em 1993 já estava em 35%. A medida fez com que diversas montadoras gringas se interessassem pelo nosso mercado e começassem a trazer seus carros para oferecer aos brasileiros. Essa repentina decisão causou um tremendo impacto na indústria brasileira. A tecnologia dos modelos que vinham do exterior fez com que diversos modelos brasileiros se tornassem obsoletos de uma hora para outra. Ao mesmo tempo, o tricampeão da Fórmula 1, Ayrton Senna, enquanto seguia acelerando nas pistas ao redor do mundo, também começava a se interessar ainda mais por negócios. Sua ideia era migrar para o ramo empresarial depois que se aposentasse das pistas. Pessoas que trabalhavam com Ayrton afirmam que ele tinha um ótimo faro para fechar bons contratos. Inclusive, participava ativamente das negociações, como demonstra esse relato do seu antigo empresário. He was, highly intelligent. I would say, I've looked after many clients over the years, not just in motor racing, but in tennis, golf, and music business. But he would be certainly in the top 5 of the most intelligent people that I've worked with. He, as you know, had a degree in business administration, university. He then sort of stopped at university, but he was extremely switched on business-wise. In those days, I don't know if you recall, remember the yellow A4 pads? He used to always operate with yellow A4 pads, and we would divide up an A4 pad into about 5 or 6 columns, and we'd work out in advance. There were no emails in those days. So we'd work out in advance the start position in a negotiation, what we would expect the other side to come back with. Column 3 would be second offer. Column 4 would be what they would come back with. Column 5 would be probably what we would end up with. And that's how we did any negotiation. And how accurate were those They were pretty predictions? accurate. Marcas como TAG Heuer, Shell e o lendário Banco Nacional eram apenas algumas das marcas que ele assinava. Além dos patrocínios, no começo dos anos 90, Senna já possuía cerca de 6 empresas ligadas à moda e publicidade. Também tinha muitas cabeças de gado, fruto da vocação da família que já vinha investindo no ramo rural desde os anos 60. Nessa época, criou a sua marca Senna, tendo a parceria no desenvolvimento dela a estilista Renata Curcio. Ayrton se dedicou pessoalmente a encontrar a melhor estrutura e profissionais para criar uma marca global que pudesse estar presente nos mais diversos produtos. Também é desse período que Rogério Moraes Martins, Rialti Dias e o próprio Ayrton Senna criaram o Seninha,
sendo uma das frentes da marca Senna. A ideia era lançar um personagem em quadrinhos que passasse os valores de campeão, como determinação, motivação e superação para o público infantil. Ayrton estava a todo vapor, não só nas pistas, mas também no mundo corporativo. Em 1992, ele pediu para seu irmão Leonardo Senna realizar um amplo estudo sobre os setores promissores para investir. Leonardo saiu a campo garimpando oportunidades. Vasculhou de tudo, desde franquias até lojas de produtos eletrônicos. Mas como a imagem do piloto era associada à Fórmula 1, fazia mais sentido que investissem no segmento automobilístico. O que também impactou fortemente nessa decisão foi o senso de oportunidade que esse setor apresentava na época no Brasil, em virtude do que já falamos da decisão do presidente Collor. O problema era que os irmãos possuíam pouca experiência no negócio de comércio e importação de automóveis. Para resolver essa questão, precisavam se associar a alguém que já tivesse trajetória no setor. Então, chamaram um amigo da família. O nome dele era o Birajara Guimarães, ou só Bira mesmo. Natural de Rio Grande da Serra, pequeno município aos redores da capital paulista, Bira chegou a São Paulo com 17 anos. Lá, começou a trabalhar na concessionária Souza Ramos, na época, a maior revendedora Ford no Brasil. Ficou por lá durante mais ou menos 30 anos. Começou como office boy, depois vendedor e chegou a ser sócio. Bira se destacava como um negociante talentoso e apaixonado por carros. O ambiente automotivo acabou aproximando de muita gente, desde famosos a empresários. E foi uma dessas pessoas, Armando Botelho, o então agente de Senna, que apresentou Bira ao piloto. O trio da Senna Imports estava formado, composto por Ayrton, seu irmão Leonardo e Bira. A primeira investida deles foi a compra de uma concessionária Ford em São Paulo. Eles queriam abrir mais concessionárias, mas os negócios não foram adiante. Então Ayrton, ídolo no Japão e com uma estreita relação com os comandantes da Honda, tentou trazer a marca japonesa para o Brasil. Os japoneses até que tinham interesse em fazer negócio, mas queriam que o trio ficasse com a representação da marca apenas no estado de São Paulo, o que para eles era muito pouco. A tentativa seguinte foi a GM. Leonardo e Ayrton marcaram uma reunião com André Bier, que era vice-presidente da montadora, para discutir a abertura de revendas. Mas no dia combinado, Bier cancelou a reunião. Com os insucessos, o trio resolveu focar no mercado de automóveis de luxo, que de certa forma já era uma preferência antiga deles, pelo menos em termos pessoais. E logo, o nome da Audi foi mencionado por Christian Schultz, executivo da Auto Latina, a holding formada pela Ford e Volkswagen. O que talvez você não saiba é que a Audi nessa época era pouco conhecida do público brasileiro, o que acabou gerando dúvidas no trio. Ayrton então foi procurar mais informações sobre a marca alemã com a sua turma da Fórmula 1, em especial o piloto Gerhard Berger. Berger e todos os outros, assim que perguntados sobre a Audi, diziam que a montadora alemã era a marca do futuro. Na época, a Audi reestruturava suas operações, tendo seus carros com tecnologia de ponta e produtos com design mais modernos que seus concorrentes. Sabendo disso e pensando no potencial de crescimento da marca no país, o trio começou a negociar com a Audi. Mas no mesmo tempo, Ayrton também negociava com a Mercedes. Sim, o homem gostava de negociar. A Mercedes, segundo relatos da época, seria inicialmente a sua preferência, mas ela também ofertou apenas o estado de São Paulo. E assim, o trio acabou recusando. Sem outras concorrentes de peso no páreo, em 18 de novembro de 1993, foi celebrado em Ingolstadt, na Alemanha, o contrato entre Ayrton Senna e Franz Josef Kortrum, presidente da Audi, criando assim um acordo operacional entre as partes. O contrato fez a empresa de Senna e seus sócios a importadora oficial e exclusiva da marca no Brasil. Enfim, começariam a circular nas ruas brasileiras os cobiçados carros de uma das mais tradicionais marcas de automóveis do mundo. O trio então montou rapidamente uma operação para cuidar da importação e do lançamento da marca em solo brasileiro. Poucos meses depois da assinatura, em março de 1994, Ayrton apresentou oficialmente a linha Audi para cerca de 2.000 convidados, em um andar da Varg no aeroporto de Congonhas. Foi uma grandiosa festa que contou com a apresentação do lendário apresentador Jô Soares. A estreia dava o tom que seria adotado dali em diante.
Eles não estavam para brincadeira. A Audi, juntamente da Senna Imports, investiria fortemente em marketing para captar rapidamente clientes e fãs para os seus carros. A Ayrton colocou também a sua poderosa imagem para alavancar os negócios. Ele topou em participar de uma reportagem da revista Quatro Rodas, onde ele mesmo faria um test drive em um Audi Interlagos, para mostrar a força e a tecnologia do carro. A capa da revista seria a foto do nosso tricampeão, junto da máquina que ele sonhou em trazer para o nosso país. Porém, um evento trágico que ocorreria meses depois faria com que essa revista nunca fosse publicada. O 1º de maio de 1994 tendia a ser mais um domingo de manhã normal e de grandes alegrias para nós brasileiros. Mesmo sendo um feriado, a rotina era a mesma de tantos outros domingos. Milhões de brasileiros sentados na frente de suas televisões, torcendo pelo nosso maior ídolo. Até que... Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. なんとか最後の力を振り絞ってほしいと思っていたアイルトン・セナですが、先ほど亡くなったというニュースが入ってまいりました。どういうふうに伝えていいかわからないですよね。そうですね。 Senna, o herói nacional, estava morto, deixando milhões de brasileiros desolados. Seu sonho de levar bem-estar, empreender e gerar empregos para muitos brasileiros foi abruptamente cancelado para sempre. É um empreendimento que eu vejo a médio e a longo prazo, sobretudo a longo prazo. É para o dia que eu resolver não mais guiar o Fórmula 1, não tiver mais o prazer de guiar um carro de competição, ter uma atividade que me absorva, me dê motivação de continuar criando, progredindo, aprendendo e evoluindo e ao mesmo tempo criando empregos. Segundo o jornalista britânico Tom Rubiton, autor do livro The Life of Senna, o tricampeão de Fórmula 1 possui um patrimônio de mais de 400 milhões de dólares quando morreu, fruto do seu grande salário, de patrocínios e de seus negócios próprios. Obviamente, os negócios da Senna Import com a Audi sofreram um grande baque. O futuro da Audi no Brasil estava em xeque. A tragédia fez com que a própria marca e os remanescentes sócios da Senna Imports tivessem dúvidas sobre o sucesso do empreendimento. Mas após 3 longos meses, Bira e Leonardo resolveram que era hora de dar andamento no projeto. E acertaram em continuar. No primeiro ano de atuação no Brasil, em 1994, a Audi previa vender 600 carros. E acabou fechando o ano com 1.470 unidades comercializadas. Já em 1995, a marca assumiu a liderança do setor de luxo com 3.072 carros vendidos. Paralelamente a isso, as ações de marketing seguiam a todo vapor. Inserções inovadoras para a época eram realizadas seguidamente. Em 1994, a Audi participou pela primeira vez do Salão do Automóvel de São Paulo com um stand próprio. Para divulgar amplamente a chegada do Salão do Automóvel, às vésperas da sua estreia, a marca exibiu em pleno Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, o carro conceito Avus. Assim, o objeto de desejo pôde ser apreciado por uma ampla gama de pessoas que não tinham acesso à novidade ao vivo. No ano seguinte, a Audi realizou um crash test ao vivo, algo nunca antes feito no país. O carro percorreu quase 100 metros e bateu num container que pesa 120 toneladas. A frente do carro ficou totalmente destruída. Em 1998, nem o céu era o limite. A Audi Senna trouxe o exemplar TT em um helicóptero. O carro, fetiche dos amantes da tecnologia e do design, sobrevoou São Paulo até aterrissar no Sambódromo. Todas essas ações de marketing tiveram ao longo de 10 anos um custo de 150 milhões de reais e ajudaram muito a Audi a se transformar em um cobiçado sonho de consumo do brasileiro. Ao mesmo tempo que alcançavam o topo e pretendiam instalar uma fábrica no país, Leonardo e Bira preparavam outra atacada ousada. A dupla conversava com a Porsche para ter a representação no país. Estava tudo acertado.
O contrato tinha sido fechado verbalmente e a dupla tinha assinado com a montadora até uma carta de intenção. Porém, a Audi não gostou e quis que a Senna Imports se concentrasse apenas no novo negócio que ela estava criando no país: a construção de uma nova fábrica. A Audi resolveu investir 150 milhões de reais em uma fábrica em São José dos Pinhais. Mas para tal, os executivos da Audi tiveram que mudar o modelo de negócios. Em dezembro de 1999, ambas as partes assinaram um novo contrato. A Senna Import passou a ser uma subsidiária dos alemães, sendo rebatizada como Audi Senna Limitada. A nova parceria teve início em janeiro de 2000. No documento firmado entre as duas partes na época, foi decidido que 51% das ações da subsidiária pertenceriam à montadora alemã e 49% ficariam com a empresa brasileira. No fim daquele ano, foi inaugurada a planta industrial, sendo o carro modelo A3 o primeiro carro da Audi fabricado no Brasil. Com isso, os preços caíram e as vendas subiram. Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores mostraram que a montadora alemã vendeu 8.598 unidades do A3 em 2000, e apenas um ano depois saltou para 11.521 modelos vendidos. A revolução criada por Ayrton, Leonardo e Bira foi a de praticamente inventar uma marca a partir do zero no Brasil. Mas como qualquer outro setor da economia brasileira em tempos de crise, de câmbio alto e de carga tributária insana, a indústria teve uma forte retração. As vendas da Audi começaram a cair fortemente, o que fez a parceria entre as partes enfraquecer. Então, em 17 de março de 2005, a matriz alemã da Audi anunciou o fim da parceria com os Sennas e assumiu toda a operação no país. Logo em seguida, a Senna Import foi extinta. Mas durante a parceria entre a Senna Import e a Audi, de 1994 a 2004, foram vendidos mais de 64 mil veículos da marca no mercado brasileiro, sendo assim um grande case de sucesso. Leonardo Senna e Ubirajara Guimarães não pararam por aí. Ambos eram apaixonados também por barcos. E então, em 2009, a dupla fechou um contrato e passou a ser representante da marca de barcos britânicos Fairline no Brasil. Bira também é sócio de outro rei, o da música Roberto Carlos. O primeiro negócio de ambos foi uma rede de concessionárias de automóveis no interior de São Paulo. Atualmente, são sócios de uma incorporadora focada em imóveis de alto padrão, chamada Emoções Incorporadora. A marca Senna é gerida pela família do tricampeão mundial de Fórmula 1, tendo um dos seus maiores ativos as linhas Ayrton Senna, Senna e Seninha. A empresa tem se associado ao longo dos anos com grandes marcas. Foi assim que foi criada a McLaren Senna, uma linha exclusiva de relógios Tag Heuer, e a moto Ducati Panigale Superbike 1199 S Senna, gerando milhões e milhões de reais em royalties. Parte da receita obtida com o licenciamento dessas marcas é revertida para ajudar os programas do Instituto Ayrton Senna. Quem operacionaliza o instituto são os familiares do Senna, tendo como presidente a irmã do tricampeão, Viviane Senna. No último relatório do Instituto Ayrton Senna, publicado em 2021, a organização recebeu só em royalties o total de 17,6 milhões de reais. A marca também possui uma linha completa de souvenirs, como camisetas, pulseiras, capacetes e livros que contam a história do brasileiro. Estimativas realizadas pela própria família do piloto afirmam que as marcas de Senna já geraram ao longo dos anos mais de 10 bilhões de reais. Sim, bilhões de reais. Muito se fala de como Ayrton Senna estaria hoje em dia. A verdade é que nunca saberemos. Mas o que fica do nosso herói é um grande legado de superação, uma extraordinária capacidade de enfrentar adversidades e um forte espírito de equipe. Se ele, porventura, viesse a optar por realmente se tornar um empresário, a única certeza é de que seria único, assim como foi nas pistas. Mas tu chega a imaginar o que o Senna seria hoje? Rapaz, um grande empresário seria. Ele tinha iniciativas muito fortes. Curioso Mercado. Conteúdo para quem tem conteúdo.